Bom, boa noite, pessoal. Chegando para a live do canal Consulta Pública. Hoje temos um convidado que é sempre muito solicitado por todos aqui no canal. Sempre vocês solicitam muito a presença do deputado André Janones, que em termos de auxílio emergencial hoje é quem é a voz ativa no Congresso para quem luta pelos R$ 600, pela manutenção do valor. Desde o início já está falando disso. Nós já fizemos outra entrevista aqui no canal Consulta Pública e hoje vamos trazer novidades sobre a prorrogação, sobre os valores, fica R$ 600, como é que está a articulação política, e para isso temos o deputado André Janones, que eu já agradeço muito a presença aqui no canal Consulta Pública e a disponibilidade para sempre nos atender nessa questão que é muito importante neste momento. Primeiramente, boa noite, deputado, e quais as novidades do Congresso sobre o auxílio emergencial? Boa noite, Leonardo. Um prazer participar aqui com vocês. Parabenizar mais uma vez pelo brilhante trabalho que vocês estão realizando através do canal, um trabalho de informação, né? Eu acho que é isso que as pessoas estão buscando em vários canais de internet nesse momento. As minhas redes sociais estão sendo muito acessadas em busca de informações, e é bacana a gente ver assim canais comprometidos com a verdade, com a transparência, que checa antes de postar algo. Essa credibilidade é muito importante nesse momento, porque tem muita gente mal intencionada também, distribuindo fake news, e a gente faz esse contraponto trabalhando com a verdade. Então, primeiramente, meus parabéns. E a luta agora, Leonardo, aqui em Brasília, eu falo aqui de Brasília agora, é para manutenção do auxílio em R$ 600. A bola agora está com o presidente Bolsonaro. O projeto de lei que nós aprovamos lá no início do ano, ele previa 3 parcelas, mas ele facultava e não obrigava o presidente a prorrogar o quanto ele quisesse, dentro do valor de R$ 600. Ele prorrogou inicialmente para julho e agosto, e agora a gente está na expectativa aí de que ele prorrogue até dezembro no valor de R$ 600. O senhor apresentou um projeto citando diversas fontes que poderiam ser utilizadas para financiar essa prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, entre elas o lucro do Banco Central com operações cambiais apenas no primeiro semestre, que é um valor gigantesco. Não citou apenas uma fonte, mas várias que poderiam ser combinadas. E como que está a questão do seu projeto? Você enviou os detalhes para o presidente, que até então, se acreditava que ontem ele ia anunciar a diminuição do valor e a prorrogação até dezembro, ele voltou atrás. Hoje já teve um clima bem estranho com relação às falas dele sobre o Ministério da Economia, algo que mostra que tem um espaço para negociação. Como que está essa negociação para o seu projeto, para outros projetos e essa articulação política? Bom, em relação ao nosso projeto, ele prevê a obrigatoriedade do pagamento, e é um projeto muito semelhante com emenda, e eu vou aproveitar aqui a enorme audiência do seu canal para fazer uma breve explicação, porque está relacionado. Há cerca de um mês atrás, nós votamos uma emenda a um projeto, e essa emenda buscava obrigar, né? Essa palavra é meia pesada, mas é a palavra mais fácil das pessoas entenderem. Então, obrigava o governo a pagar R$ 600 até o mês de dezembro. Essa emenda foi rejeitada por 323 votos a 109, e eu divulguei isso nas minhas redes sociais. Olha, a maioria dos deputados votaram contra obrigar o presidente a pagar os R$ 600. Aí, a presidência da Câmara dos Deputados chegou a se pronunciar oficialmente dizendo que isso era uma fake news minha, que todos os deputados... Aí é aquele jogo de palavras. Todos os deputados votaram para instituir o auxílio, então o André Janones está criando fake news. Eu provei com documentos que eu estava falando a verdade. A gente tem que saber interpretar, diferenciar a palavra facultar com a palavra obrigar. Todos os deputados votaram a favor de instituir o auxílio emergencial e dar ao presidente o direito de pagar R$ 600, não de obrigar. Então, essa foi a emenda que foi rejeitada. O meu projeto ele busca reparar esse erro, né, que foi cometido ao se rejeitar essa emenda. Para mim, na minha opinião, foi um erro, e a matéria é semelhante. Então, ele busca obrigar o pagamento de R$ 600, garantir os R$ 600 ao cidadão brasileiro até o mês de dezembro ou enquanto durar a pandemia. Falando das fontes rapidamente, como você muito bem colocou, nós indicamos várias fontes. Algumas ali, Leonardo, eu não vou ser hipócrita, não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, que não depende só do presidente, tem que passar pelo processo legislativo, ser aprovado na Câmara, mas eu também mandei propostas que dependem só das ações do Executivo, e ainda indiquei outras fontes que não dependem de ação nenhuma. Por exemplo, foi votado e aprovado o congelamento do salário
do servidor público durante a pandemia. Na mensagem que foi encaminhada a nós, deputados, pelo presidente, isso foi preponderante para aprovação. Isso aqui que eu estou falando é documento, tem como provar, não é diz que me disse, não. Lá está escrito claramente que era necessário, para manter o auxílio emergencial, que a gente aprovasse o congelamento do salário do servidor público. Ora, nós aprovamos, então cadê? Por que tem que se reduzir o auxílio emergencial? E aí vamos fazer uma conta rápida. Segundo o presidente, cada parcela, 50 bilhões de reais. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Estamos falando de mais 4 parcelas, 200 bilhões. Se ele fala que tem dinheiro para pagar 300 reais, logo tem 100 bilhões para pagar metade. Falta 100 bilhões. O congelamento do salário do servidor público vai gerar ao governo uma economia em torno de 130 bilhões de reais. Só com esse montante, você já chega no valor que falta, e aí sem depender de nenhuma ação direta, nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado, e nem mesmo do Poder Executivo. Essa é uma economia que nós já conseguimos gerar. Você também colocou de forma correta, estava previsto para ontem, tinha uma cerimônia, vou contar aqui até os detalhes, tinha uma cerimônia prevista para 11 horas da manhã, onde seria anunciado o novo valor do auxílio emergencial. A minha assessoria entrou em contato com o Palácio do Planalto na segunda-feira, durante toda a tarde, por volta de 5h15 da tarde, eles responderam que tinha sido cancelado o anúncio, a cerimônia mantida, mas para falar sobre o Casa Verde e Amarela, outro programa. O anúncio do novo valor do auxílio emergencial foi adiado. Não disseram para quando. E hoje também o clima é estranho, o desentendimento entre Bolsonaro e Guedes, e a gente atribui a isso aí a grande mobilização. Não atribuo a mim de maneira alguma, atribuo ao povo, às pessoas que de forma natural está sendo um movimento, Leonardo, orgânico nas redes sociais. Claro, a gente ajuda, vocês com o canal de vocês, sim, divulgando as informações, mostrando o que está acontecendo. Eu ajudo, óbvio que ajuda. As minhas redes sociais têm um engajamento muito grande e eu uso também para ajudar nisso, na divulgação. Mas quem está se mobilizando mesmo é o povo brasileiro. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse movimento. E hoje, pela primeira vez, eu estou realmente otimista e acreditando que é possível a manutenção desse auxílio em 600 reais. E se não se mantiver em 600, que pelo menos chegue muito perto disso, porque 200, 300 reais é inconcebível no momento atual. E deputado, o senhor que tem a convivência com outros deputados, porque nós que observamos de longe essa situação, vemos que a oposição também não está tão presente de maneira concreta. Surgem projetos, muitas vezes utópicos, que eles já sabem, provavelmente, que não vão para frente, então não parece uma oposição tão concreta para a prorrogação do auxílio emergencial, para a manutenção dos 600 reais. E outros deputados da situação também não estão falando muito. Como que o senhor vê a situação hoje na Câmara dos Deputados, os seus colegas? Tem uma base já para manter os 600 reais de apoio ou os deputados estão alinhados com a linha do Bolsonaro e do Paulo Guedes de reduzir o valor do auxílio emergencial? Eu vou esquecer que eu sou deputado por um minuto e vou te responder como cidadão. E aí eu quero que você e todos que estão nos assistindo acompanhem o meu raciocínio atentamente, se coloquem de frente a essa situação que eu vou desenhar aqui para vocês e vocês vão ver que o raciocínio é lógico. É algo aí até que beira as teorias conspiracionistas, mas que a gente chega a acreditar que esteja acontecendo. Nós temos 126 milhões de brasileiros que são atingidos, beneficiados de alguma maneira pelo auxílio emergencial, direto, indiretamente, etc. Claro, não são 126 milhões de benefícios, mas 126 milhões de pessoas beneficiadas, de alguma maneira. Pois bem, seria normal, Leonardo, que o país hoje estivesse falando sobre isso. Eu estive hoje na sessão plenária da Câmara dos Deputados. Eu passei a tarde dentro da Câmara dos Deputados. Ninguém fala nesse assunto. Ninguém fala que tem que aumentar, ninguém fala que tem que reduzir, ninguém fala que o governo está quebrado, que o governo tem dinheiro sobrando. Ninguém toca nesse assunto. Eu tenho essa sensação, quando eu vejo isso, como se eu fosse de outro planeta. Eu passei por vários colegas deputados hoje, ninguém tocou no assunto do auxílio. E aqui, repito, não estou dizendo de ser contra ou a favor, eu estou dizendo de falar no assunto. A sensação que eu tenho é que tem 100 milhões de brasileiros querendo saber sobre isso e tem uma turma lá dentro do plenário brigando por coisa que o povo não quer saber. O povo sem renda,
à beira da miséria, da fome, esperando uma resposta, e a nossa classe política falando de outros assuntos. E aí a minha teoria aqui, que eu disse para você que beira a teoria conspiracionista, mas que se eu não fosse deputado, olhando com a visão de quem está de fora, a gente chega a algumas conjecturas, analisando as conjecturas, a gente chega a uns pensamentos até meio bizarros, difíceis de acreditar, mas dá a impressão que a oposição está em conluio com o governo, porque é inconcebível. Se você perguntar a qualquer parlamentar da oposição, eles vão dizer que o auxílio tem que ser mantido em R$600, que tem que aumentar para 1.000, para 1.500, para 2.000. Agora, vê qual deles usou a tribuna para falar um A sobre esse assunto. Entra nas redes sociais de todos os deputados oposicionistas no Brasil, de todos os senadores, e me mostra um que esteja batendo nesse assunto. Não existe ninguém que está falando isso, eu não consigo entender. A gente tem a sensação de que estão até criando uma nuvem de fumaça para abafar esse assunto. Porque agora entra todo mundo na rede social, do presidente, da base do governo, para perguntar de depósito, em conta de primeira-dama. Gente, isso aí nós temos a vida inteira para discutir. Eu não estou falando que esse assunto não é relevante. A minha reflexão será que ele é relevante hoje? Nós estamos à véspera do anúncio do novo valor do auxílio emergencial. Vamos resolver esse problema primeiro, aí depois a oposição entra nisso se ela quiser. Mas ficar com essa discussão nesse momento é politicagem que só atrapalha o nosso país, só atrapalha principalmente as pessoas que mais necessitam desse auxílio. Perfeito, deputado. Esse é um tema que também a gente sempre aborda aqui no canal, porque sempre que tem uma decisão deste porte, que abrange principalmente auxílio emergencial, sempre surgem essas cortinas de fumaça, o foco muda, as pautas vão mudando. E eu também queria levantar outro assunto que a gente já tinha discutido na outra entrevista, já faz alguns meses, que é sobre a transparência do governo. Porque todos sabiam que teríamos problemas com como fazer a logística desse pagamento, que o Caixa Tem teria problemas, mas eu vou citar um problema específico agora para o senhor, que é com relação aos bloqueios. Muitas contas do Caixa Tem foram bloqueadas nas últimas semanas, o presidente da Caixa sempre faz lives dizendo que é só ir na agência, e o que nós recebemos pessoas indo 2, 3, 4 vezes nas agências, ficando nas filas, não tendo atendimento, preenchendo formulários e não liberando seus aplicativos. Como que o senhor vê essa logística e esse distanciamento do governo, que parece que as declarações valem por poucos dias, daqui a pouco muda todo o sistema, os calendários também muito complicados. Hoje saiu outro calendário para quem está recém sendo aprovado e o governo não esclarece detalhes sobre isso, além de outros grupos, como o Bolsa Família, que estão abandonados neste momento. Primeiro eu resumo tudo isso que você colocou em uma única palavra: despreparo. E aí para mim, a gente não tem oposição no nosso país. Eu acho que a oposição ela tem que ser feita a ideias e não a pessoas. Ninguém nunca me viu atacando o presidente, nem o elogiando. Eu defendo as propostas que eu acredito e vou contra, faço oposição àquelas que eu não acredito. Então, isso aqui que eu vou falar não é política, né? Nem conheço o ministro Onyx Lorenzoni, nem conheço. Nunca estive com ele, a não ser em alguns eventos, nunca troquei uma palavra com ele, mas é, de longe, o ministro mais despreparado do governo Bolsonaro. Não sabe o que está fazendo lá, né? A gente viu N informações erradas que ele passou, e é um despreparo total do Ministério da Cidadania. Eu vou aqui isentar um pouco a Caixa Econômica Federal, porque, na verdade, não é que a Caixa não é culpada, mas essa responsabilidade ela é solidária entre Caixa, Dataprev e Ministério da Cidadania. Mas na hora da gente criticar, vai só na Caixa. A Caixa ela é responsável pelo pagamento, o processamento é da Dataprev e a seleção de quem vai receber, o envio do cadastro, melhor dizendo, ele acontece pelo Ministério da Cidadania. Então, é um despreparo total, uma falta de informações. Você falou sobre divulgar uma notícia e voltar atrás. Eu nunca divulguei fake news na vida, mas sempre que eu vou falar sobre essa questão do auxílio, eu faço a ressalva. A informação não vem de mim, porque foram N vezes que eles deram informação e aquilo não se concretizou. Então, eles vão perdendo, não, porque nunca tiveram, né, nesse processo do auxílio, nunca tiveram credibilidade, e aí quem paga o pato é o povo. Sobre essas questões, esses problemas pontuais, que já quase que nem estão sendo pontuais mais, relacionado ao pagamento, como, por exemplo, as pessoas que recebem Bolsa Família, que estão com os auxílios bloqueados, outras questões que a gente precisa resolver, que eu vou resolver mediante um projeto de lei. Por exemplo, quando foi instituída a lei do auxílio, falava que quem estava recebendo o seguro-desemprego não podia receber o auxílio.
A pessoa recebeu o auxílio-desemprego em abril, maio, junho e julho. Ela só pode se inscrever em agosto, mas a inscrição encerrou dia 2 de julho. E aí? São questões que não existem. Essas questões poderiam ser resolvidas mediante um decreto, mediante uma portaria, né? E as pessoas estão tomando prejuízo. Daqui a pouco não resolve mais. Esse auxílio ele tem que ser, é por isso que ele chama emergencial. Ele tem que chegar até o bolso do cidadão durante a pandemia. O momento de emergência é agora. E, só para finalizar minha resposta, sobre essas questões, essas indagações em relação a esses problemas que estão acontecendo e que você citou aí, já tem algum tempo que eu não me reúno com a Caixa Econômica, mais de um mês, vou agendar para a próxima semana uma reunião com eles e vou trazer aqui. Eu não tenho como, enquanto deputado, fazer mais do que isso, né? Eu vou lá, busco a informação com eles, trago aqui, cobro uma solução, mas resolver mesmo, resolve quem tem a caneta. Perfeito. E, deputado, até para não deixar nosso papo tão extenso, nós estamos recebendo informações de um grande lobby nos bastidores para o novo Bolsa Família, que eles chamam de Renda Brasil, mas ainda era para ser apresentado ontem, junto com a redução do auxílio, também foi cancelado. Hoje o Bolsonaro falou que não gostou da proposta. Chegou algo já no senhor? Já tem algo sobre o Renda Brasil? O que o senhor pensa sobre essa mudança no Bolsa Família, que é quase uma venda casada com o auxílio emergencial que o governo está querendo fazer? Leonardo, eu não vou me dar o direito de opinar porque eu não tive acesso ao projeto ainda. Na verdade, ainda não se chegou em um texto de consenso e, por isso, o atraso. A questão do abono eu sou contra e hoje me deixou um pouco mais tranquilo saber que o presidente também é contra. Aquele dito popular, né? Descobrir um santo para cobrir outro não resolve. A gente tem que buscar novas fontes de financiamento. E aí, claro, aí é aquilo que eu digo. A gente também tem que ter um bom senso aqui. Vai mudar para a Renda Brasil? Vai mudar para a Renda Brasil, porque Bolsa Família tem muita cara do governo passado e tal. Que se mude, então. Não estou preocupado com nomenclatura, se o mérito vai ficar do governo atual, do passado. Se for melhorar as condições, se for aumentar o número de beneficiados ou aumentar o valor do benefício, sem tirar de ninguém, eu sou favorável que se mude o nome, isso não faz diferença nenhuma, pelo menos para o cidadão não faz para grupos políticos. Então eu serei favorável. Do contrário, não. Mas eu não consigo ainda opinar, entrar muito, porque mesmo nós parlamentares, eu já pedi minha assessoria para entrar em contato com o Ministério da Economia, com o Palácio do Planalto, não se tem muitas informações ainda sobre o modelo exato que vai ser adotado pelo Renda Brasil. Por isso eu não consigo opinar. E nesse momento, na sua visão, qual o papel da população agora que o pessoal do Bolsa Família, já em setembro, logo chegam as datas, que seria a sexta parcela, o governo precisa prorrogar o auxílio, definir algo sobre isso. Nesse momento, qual a principal função, tanto das pessoas que concordam com o valor do auxílio emergencial, o que o senhor enxerga nas próximas semanas? Na sua visão, apenas R$600 é a proposta que tem que ser mantida, ou dá para negociar algum valor um pouco menor, mas que não seja R$200 ou R$300? Qual o seu posicionamento sobre isso e como que você vê o papel hoje dos beneficiários nesse papel de pressão nessa questão da prorrogação do auxílio emergencial? Eu não vejo possibilidade de reduzir um único centavo pelo simples fato de que tem de onde tirar esse dinheiro. Não estou vendendo solução mágica, não estou vendendo que se resolve tudo no estalar de dedos. O país pode se endividar, não vai ser uma situação fácil, mas eu quero fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está nos assistindo. Se um governo, e eu não estou falando do governo Bolsonaro, não, estou falando do Estado, tá? Se um governo, seja ele qual for, ele não servir para atender a população neste momento, ele não serve para nada. Quando, na nossa geração, lá desde dos nossos... vamos pegar a geração atual, mas podia ir até um pouco para trás. Quando que a nossa geração precisou mais do Estado do que agora? Nunca. A gente nunca precisou tanto. Então, que falte amanhã, depois de amanhã, mas hoje não dá para faltar. A situação hoje é muito crítica. Vamos fazer uma comparação aqui. Se a pessoa não tem comida em casa, ela vai ficar preocupada que ela vai endividar, mas o meu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, mas o juro do cartão de crédito... Não, você tem que comer primeiro. Vai lá no supermercado e compra comida, senão você vai morrer de fome. Mas ir para pagar, eu vou recorrer a agiota, depois a gente vê, come. Porque se você não estiver vivo, não tem como discutir. A gente está falando, Leonardo, de fome, de miséria. Eu recebo cada mensagem, eu queria muito ter um meio, e por isso que eu aceitei o convite de fazer a live com você, porque é mais um canal para a gente expor isso.
Se eu pudesse mostrar para o país inteiro, para 200 milhões de pessoas, as mensagens que eu recebo, e eu não estou falando de uma mensagem, de 2, nem de 1.000, não. Eu estou falando de 20 mil mensagens dia. Não vou falar que são únicas, né? Muitas pessoas mandam repetidas. Mas é muita mensagem. E aí lá tem gente que está passando fome, gente que manda a foto da despensa vazia. Eu recebo áudio de pessoas chorando e eu me emociono quando eu ouço. Aí quando a pessoa vê a live que você está fazendo lá, dando esporro, batendo está fazendo sensacionalismo. Eu não estou preocupado. Que se dane, se achar que é sensacionalismo, que não é. Agora eu não estou preocupado com ganho político. Vou me preocupar porque sou um deputado, preciso de voto, mas na hora de pedir voto eu vou pedir. Agora é hora de trabalhar. Então, não tem como ceder 1 centímetro, não tem como ceder R$ 1. A PEC do orçamento de guerra autoriza endividar, e vou repetir, vamos fazer analogia com o cidadão comum. Vai para o cartão de crédito, vai para o juro especial, vende a casa, pega dinheiro com o Jota, mas não morre de fome, não. Você tem que estar vivo para você correr atrás do dinheiro. E esse negócio de futuras gerações, esse discurso é muito bonito, mas eu vejo um pessoal, às vezes, parece que assim, vamos matar a atual geração para salvar as futuras. Espera aí, isso não existe. Você está falando de gente morrendo de fome. Que fique gravado isso aqui para o futuro. E tomara que eu esteja errado. Eu nunca quis tanto errar numa previsão como eu quero errar com essa que eu vou fazer aqui para você agora. Mas a gente está prestes a ver a fome voltar no Brasil com a força que ela tinha no início dos anos 90. A gente sabe que a fome não foi erradicada, que ela existe, mas ela é um problema grave, mas não é o maior do país. Vai voltar a ser a partir do ano que vem. E eu peço a Deus que eu esteja errado. Mas a gente vai viver uma situação muito crítica de miséria no nosso país. E se a gente tirar esse auxílio agora, a gente vai antecipar e agravar esse problema. O que está previsto para acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, vai começar a acontecer agora. Então, a gente está falando de sobrevivência. Uma pesquisa recente provou que as pessoas estão usando esse dinheiro para comprar comida. Então, a gente precisa manter esse auxílio, não dá para reduzir. Já teve o congelamento dos servidores, tem de onde tirar esse dinheiro. A PEC do orçamento de guerra autoriza o endividamento. Então, repito, vamos endividar, vamos pagar juros, vamos fazer o que for, mas eu não vou apoiar, matar essa geração para salvar as futuras, não. Daqui a pouco vão falar assim, não, vamos acabar com o SUS, cortar a aposentadoria, vai morrer 50 milhões de brasileiros, mas aí o futuro está salvo. Não, você não sacrifica uma pessoa para salvar outra. Política não é isso. E o papel da população nesse momento todo o papel é dela. A população é protagonista. Nós é que somos coadjuvantes nessa história. Eu sou um deputado em 513. O que um deputado consegue fazer sozinho? Nada. Nada. Agora, nós temos, graças a Deus, isso para mim é um ponto positivo, nós temos um presidente muito atento às redes sociais. Isso é bom nesse momento, porque a gente só pode mobilizar virtualmente. É um cara que está no Facebook, que está no Instagram, que faz live, todo dia entra ao vivo, que está no YouTube. Então, nós temos um presidente que tem esse acesso direto às redes sociais, que assim ele pode ouvir, né, com mais clareza o grito que vem das ruas. Eu acredito que o papel da sociedade é um papel de protagonismo. Quando alguém me pergunta, né, nas minhas lives, mas e aí, você acha que vai dar certo? Eu falo, não, eu que te pergunto. Vocês acham que vão dar certo? Depende de vocês. É vocês mobilizando, levando esse grito aí, esse pedido de ajuda aos 4 cantos do país, que a gente vai conseguir, se Deus quiser, essa vitória. Eu estou otimista, Leonardo, muito otimista. Bom, deputado, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Aqui no canal a gente sempre está trazendo soluções e também é muito bom ouvir o senhor com o outro lado, de quem está convivendo diariamente, com quem decide essa questão do auxílio emergencial. Eu tô vendo o pessoal comentando, deixando muitas dúvidas. Eu quero dizer que as dúvidas pontuais, vocês podem ir colocando nos comentários, que eu tô sempre buscando tutoriais, não vou perguntar cada uma pro deputado, mas aqui no canal a gente vai sempre atualizando sobre prorrogação. Assim que sair um projeto, um decreto ou detalhes da prorrogação, eu vou trazer também detalhes aqui no canal, tudo com muita calma, para evitar essa propagação de notícias que muitas vezes o governo já é confuso, a mídia é mais confusa ainda e o beneficiário acaba não entendendo nada e andando em círculos sem entender nada sobre o auxílio emergencial. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. O espaço aqui do canal Consulta Pública está sempre aberto para essas atualizações do auxílio emergencial, do Renda Brasil, enfim, para trazer essas informações que
como o senhor disse em uma resposta anterior, parece que algumas vezes são esquecidas e que é muito bom que sejam levantadas. Então, muito obrigado por sua disponibilidade. O canal Consulta Pública está sempre aí à disposição para falar tudo sobre auxílio emergencial e tudo o que está acontecendo nesse momento. Eu agradeço, Leonardo, a você, ao canal Consulta Pública mais uma vez. Repito aqui os meus parabéns pelo brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo e que possam manter isso, esse passar informações, mas com credibilidade, né? A coisa que acontece muito comigo, eu acredito que com vocês também, às vezes a gente tem uma notícia, poderia dar no momento, mas falar, não, vamos checar primeiro. O importante não é ser o primeiro a passar a notícia, mas passar a notícia com veracidade, com credibilidade, depois de checar. Eu vejo esse cuidado em vocês. Então, parabéns, um abraço a todos os seus seguidores. Foi um prazer participar aqui e eu também estou sempre à disposição de vocês. Deus nos abençoe, que logo, logo a gente tenha uma boa notícia. Muito obrigado, deputado, e obrigado a todos que assistiram aqui. Fortaleça nos comentários, compartilhe e sempre interaja conosco e também lá nas redes sociais do deputado André Janones. Muito obrigado e até a próxima.